Andrés Ruiz está de folga hoje, porque ele é flamenguista, caiu fora, deixou o trabalho nas tuas costas, né, Bruno Feitosa? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Olha, exatamente, acho que ele hoje pediu essa folguinha para poder acompanhar esse jogo aí, que está mobilizando É. o Brasil inteiro. E eu percebi aí que também tem alguém aí no comando dos microfones flamenguista, né? Tem uma pessoa aqui que tá bastante nervosa, preocupada, perdida. Então vai perdoando aí, porque hoje eu tô meio atrapalhada. Não tive essa possibilidade, né? O Joel da Atena folgou, foi embora, tá assistindo ao jogo, né, fora daqui. Você acredita nisso? Olha, é brincadeira, né? Sobra pra gente, né? Sobra pra Alguém tem que gente, cara. trabalhar, Ana Paula, aí a Você gente ficou pra gente. é flamenguista também? Olha, eu, apesar de carioca, não sou flamenguista. Torce pra quem? Eu não tenho muito familiaridade com futebol, não. Não tenho, assim, um time do coração, não. Mas a minha família, ela é misturada. Parte é flamenguista e parte é vascaína. Boa, então a família tá agitada hoje também, né? Porque a gente tá Tá, falando dos com dois times que tem certeza. partida. Boa. Bora lá, vamos falar sobre exportação de carne, assunto sempre importante porque a gente tá falando de algo que define o preço de como a carne vai chegar. Aliás, vai definir como o preço da carne vai chegar pra gente, consumidor, né? Exatamente. A gente hoje traz um recorde que o estado do Mato Grosso bateu nas exportações de carne bovina. O estado aí fechou novembro com o maior volume já registrado para um único mês e também superou todas as marcas do acumulado do ano. Foram enviados ao exterior cerca de 112 mil toneladas de carne bovina somente no mês de novembro, segundo aí os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. No acumulado de janeiro a novembro, os embarques do Mato Grosso somaram aproximadamente 868 mil toneladas, um crescimento de quase 24% em relação a esse mesmo período do ano passado. O estado tem um rebanho aí de quase 34 milhões de cabeças de gado, um dos maiores do Brasil, e o IMEA, que é esse instituto, afirma que esse desempenho do Mato Grosso, né, reforça aí a competitividade do produto, né, da carne bovina brasileira, com os avanços em rastreabilidade, eficiência e práticas socioambientais, o que tem aí aberto bastante portas para novos mercados. Esse resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento expressivo da compra da carne bovina brasileira pela China, né, que segue sendo o nosso principal, né, comprador, e isso responde a quase 55% de toda a carne bovina que a gente exporta. E, além da China, a gente tem aí mercados como Rússia, Chile, Estados Unidos, né, Emirados Árabes, e um dado interessante, Ana Paula, que mesmo com o tarifaço, os Estados Unidos ainda teve, né, um grande volume de carne exportada para lá. Então, quando a gente olha para esse dado geral, né, quando a gente olha para o mercado global, a gente entende que assim, o Brasil esse ano exportou muita carne bovina, né, é um recorde para o Brasil como um todo, né, os dados apontam aí que a gente tem um cenário nacional, só em novembro, por exemplo, a gente exportou 356 mil toneladas, um aumento de mais de 36%. A China, como sempre, como eu disse, não só para o Mato Grosso, ela lidera a compra, né, mas também para o Brasil, e aí a gente tem outros países como Rússia, né, que também levou pouco mais com muitas toneladas, mais de 15 mil toneladas, a União Europeia também levou de carne. Então a gente tem México, Filipinas, Indonésia, países que compram bastante carne do Brasil. No acumulado de 2025, a gente já soma aí mais de 3 milhões de toneladas de carne bovina exportadas para esses países, um crescimento de 18,3% em relação ao ano passado, um aumento na receita de 16 bilhões de dólares, superando aí todo o ano de 2024. Então, assim, a gente está numa crescente muito importante, a gente está exportando muita carne e isso, de fato, reflete no preço que fica aqui no Brasil, né? A gente exporta muito, a gente tem que produzir muito para que a gente garanta o nosso comércio aqui, para que o Brasil se mantenha, né, abastecido de carne, mas ainda a gente tem uma produção muito volumosa que a gente consegue fazer uma exportação em grande quantidade, recorde, ano após ano, e esse é o retrato que a gente vem trazendo hoje aqui para a gente ter um panorama de como é que está aí o ano de 2025 para a pecuária de Mato Grosso, mas também para a pecuária
do Brasil inteiro, Ana Paula. Exatamente, né? Isso a gente está falando diretamente de como vai ficar o preço da carne para o nosso bolso, né? A carne teve bastante variação de preço nas últimas semanas, não voltou para um patamar mais baixo, mas ainda bem que a gente tem várias opções, né? A gente tem opções um pouco melhores, tem a carne de frango, né, que deu uma reduzida nas últimas semanas, a carne de porco, que se consolidou como uma boa alternativa também de proteína, e os ovos, que estão se mantendo num patamar de preço bacana ainda, para quem gosta dessa opção de proteína também. Agora é ver como é que vai ficar a partir do ano de 2026. Vamos junto falando sobre isso aqui também. Obrigada, viu, pelas informações. Bruno, bom trabalho aí para você. Obrigado, Ana Paula. E só um adendo, a gente falou com a Associação Brasileira de Proteína Animal recentemente, e eles deram uma dica da gente aproveitar agora as festas de fim de ano e incluir no nosso cardápio o frango e o ovo, que são proteínas que estão com preço legal, a gente está produzindo muito, está num preço, né, que a gente considera, né, razoável, então fica aí a dica para o final de ano, inclui na sua ceia o ovo, o frango, que vai dar bom. Boa tarde para vocês. Boa, valeu. Até mais, viu? Obrigada pela participação.